Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graça a Ele, ao Deus Pai, sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas. Dá a Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único. Deus de amor e que nada existe fora deste amor. A Ele nós agradecemos por mais uma oportunidade neste dia, ainda neste corpo físico, neste planeta Terra. Porque neste momento estamos gravando mais um fascículo, mais uma lição do nosso novo estudo, a terceira revelação. O Espírito Consolador, o segundo Espírito Consolador, prometido por Jesus, que é a doutrina dos Espíritos. Estamos estudando a primeira parte. Nós já analisamos o que é o Consolador, o Consolador, o que é Deus, a terceira revelação. Hoje nós vamos falar o que é Espírito. Porque nós somos Espírito. Encarnados somos chamados de alma encarnada. Quando deixamos o corpo, voltamos para o plano espiritual. Chamamos de Espírito. Mas o que é Espírito? É a pergunta que Kardec faz ao Espírito da Verdade. E ele responde: é o princípio da sabedoria universal. O que é que Jesus veio fazer? Veio trazer a explicação para nós. Veio nos ensinar o que é que de onde nós somos, para onde nós vamos. O que é que estamos fazendo aqui? Nós estamos estudando a primeira parte do Livro dos Espíritos, que é a lei causa e efeito, o princípio de todas as coisas. A primeira parte do Livro dos Espíritos é concernente ao livro dos médiuns, porque a doutrina dos Espíritos não é uma religião, é filosofia, ciência, que é o livro dos médiuns, e religiosidade, que é o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. É o terceiro livro da codificação. Nós sabemos, nessa lei de causa e efeito, ação e reação, que nós fazemos parte da Trindade universal. Deus, Espírito e matéria. Nós estamos aqui nesta vida, nesta encarnação, para que, através da matéria do corpo, o espírito evolui, porque o espírito é criado na estaca zero. Dois caminhos a seguir, o bem e o mal. E Deus nos dá o livre-arbítrio de escolher. O Mestre Jesus, no seu Evangelho, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14 do Evangelho segundo João, na casa do Pai, o universo, a morada para toda. Mas nós temos que ir de vida em vida, para atingirmos a estatura da perfeição, para que possamos ir
para a casa do Pai. Para isso existe a reencarnação. Existe na crosta do planeta Terra colônias espirituais, que é uma morada temporária, provisória. É uma espécie de recreio, de descanso, de meditação, de reflexão e preparação para uma nova vida, num outro corpo, numa nova existência, às vezes em outro país, em outra língua, ou macho ou fêmea. Até atingirmos a estatura de um varão ou de uma varoa perfeita, nós vamos nascendo, renascendo, para evoluir sempre. Até atingir essa estatura, então, nós lançamos voo maior para a casa eterna, que é a casa do Pai, que Jesus foi preparar para todos nós. Nessas mansões celestiais, que fica na crosta do planeta Terra, segundo a informação do André Luiz, que o nosso lar fica a 50 mil metros da cidade do Rio de Janeiro. Na Bíblia, no livro do Apocalipse, João Evangelista contempla a cidade, a colônia espiritual do povo hebreu, do povo de Israel, que fica sobre Jerusalém. No plano espiritual, que as colônias espirituais, existem hospitais, pronto-socorro, escola, faculdade. Existe também casa transitória. É uma espécie de uma cidade, uma mansão celestial que fica na crosta, nas dimensões espirituais. Ela é hospital, é escola, é lugar de repouso. Só que ela é transitória. Ela muda de um lugar para o outro, depende da necessidade. Nós colhemos essa informação no livro de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Obreiro da Vida Eterna. E também no livro da Patrícia, A Casa dos Escritores. É uma colônia que é mutante, ela muda de um lado para o outro. Esses colônias espirituais ficam na zona umbralina. Tem outra coisa. Tem espírito que transgride a lei. Então eles não conseguem voltar para casa. Eles ficam perdidos no meio do caminho, estagnados no tempo e no espaço. Nessa zona umbralina, nas trevas exteriores, nas trevas densas, nos abismos mais profundos, que não é o inferno. Porque o inferno da igreja, da religião, quem for para o inferno nunca mais vai sair de lá. A condenação é eterna. Não tem misericórdia, não é justiça. É justiça do homem. Mas o Mestre Jesus nos relata no seu Evangelho que o espírito que for atirado nas trevas exterior
Ele não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Mas ele vai sair quando ele pagar. O que acontece com os nossos irmãos que estão nos umbrais perdidos? Em qualquer lugar, nas trevas densas, nos abismos mais profundos, sempre, em qualquer lugar, sempre haverá uma equipe, um grupo de nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo do Deus vivo. Sempre alerta, sempre atento. A qualquer momento, a qualquer instante, que uma entidade tenha condição de ser transferido para a luz, assim eles o farão. Eles farão, porque eles têm o poder de Deus. Não existe outro poder, porque Deus tem todo o poder. Deus é o poder. Portanto, a necessidade de estudarmos, instruirmos, conhecer a verdade para nos libertar. Porque se você transgredir a lei da causa e efeito, você vai ter consequência. Não é castigo de Deus, não. É culpa sua. Por exemplo, você que pensa em suicidar-se, porque você tem um problema difícil, que você não consegue resolver. Não faça isso, não. Você vai querer livrar de um problema e vai conseguir dois. Porque quando você deixar este corpo físico, você vai perceber que você não morreu. O que você matou foi o corpo. O problema está no espírito. Você vai levar o problema com você. Agora você vai ter um outro problema lá, que você vai estar perdido no meio do caminho, sem saber para onde vai. E vai ter que aguardar até você pagar esse erro que você fez. Então você será recolhido pelos grupos socorristas, os bons samaritanos da colônia hospitalar de Maria de Nazaré, que é do Vale dos Suicidas. Você vai para lá, vai fazer tratamento, preparar um outro corpo com sequela do seu suicídio, porque você vai ter que colher o fruto da semente que você plantou. Por isso a necessidade do conhecimento. Nós ensinamos para você, dentro desses 4 partes do Livro dos Espíritos, nós vamos explicar para você dentro dos 5 livros da codificação. Coisa que Jesus veio e nos deixou. Enviou o segundo Consolador para dar continuidade. Porque a igreja, desde o começo, ela sempre trabalhou para impedir, para estagnar a evolução espiritual. Porque a igreja, a religião, ela não explica, ela complica. É muito fácil. Você que nos critica, façamos um desafio para você. Examina dentro da Bíblia, que é uma pequena biblioteca, uma coletânea de livros. Por isso que chama Bíblia. É a abreviação da palavra biblioteca. Ela conta a história da humanidade. Examina desde Gênesis a Apocalipse, em qual tempo a igreja, a religião, conseguiu um dia de unificação mundial. Um dia de paz no mundo. Ela não conseguiu e não vai conseguir. Porque profetiza João Evangelista, escreve, né? Porque quem profetiza é Jesus. No último tempo, no últimos dias, no último tempo, não é o último dia do mundo, não é o fim do mundo, não. É o fim dos tempos.
A terra vai passar de um ciclo para o outro. Ele contempla as igrejas, as religiões todas com a porta fechada. É sinal que a igreja não vai se converter. Porque ela é orgulhosa. A sua doutrina é dogmática, é preconceituosa. A religião é intolerância religiosa. Ela separa em vez de unir. O mestre de Nazaré nos ensinou, nos advertiu, reino dividido não subsistirá. Quem nos ensinou isso não foi Paulo, não foi os apóstolos, foi Jesus de Nazaré. Ninguém sabe das coisas a não ser ele, foi o único que de lá de cima desceu entre nós para nos mostrar, esclarecer quem somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos e o que é que nós estamos fazendo aqui. Só o Evangelho de Jesus pode unificar o mundo. E ele testifica. Sem esses ensinamentos, vocês não irão a lugar nenhum. Isto é, não vai para o céu. Mas para o inferno também você não vai. Você vai ficar estagnado entre uma encarnação e outra. Nós estamos no tempo da regeneração. Se você desencarnar agora, você não tiver mais condições de reencarnar na Terra, você vai ser emigrado para um outro sistema solar, para uma outra dimensão, para um outro mundo. Segundo a sua vibração, você vai ter que colher a semente que você plantou. Está curioso? Conhece a verdade que ela te libertar. Lembra? Nas religiões, na igreja, você não vai conhecer esta verdade. Porque o Senhor Jesus, ele responde a Pedro, quando Pedro pergunta para ele, Senhor, os sacerdotes, os líderes religiosos, que era a igreja daquela época, estão ironizando a sua doutrina. Eles murmuram contra os seus ensinamentos. O Senhor Jesus disse a Pedro, deixa eles, é o livre-arbítrio deles. Porque eles são cegos, dirigindo cego. Ambos cairão no buraco. Nós dissemos que são cego, surdo e teimoso. Depois que você examinar toda a Bíblia, você vai ver que em lugar nenhum houve paz e nem união. Lembra, o Evangelho de Jesus é a carta de euforia da escravidão religiosa. Porque o que a igreja faz, meu irmão, minha irmã, é retirar o seu livre-arbítrio, que é uma herança que Deus lhe deu. Você é individual. Você não é melhor do que ninguém, mas você não é inferior a ninguém. Nós somos todos iguais. A nossa evolução é pelo nosso conhecimento pessoal, nós que conseguimos. Jesus veio trazer a libertação, ele não deu a libertação para nós, não. Ele veio nos mostrar a libertação, você tem que conseguir ela, pelo seu esforço. Está escrito no Evangelho. Por isso é que nós convidamos a você a estudar conosco. Nós mostramos para você. Nós não inventamos, nós ensinamos o que está escrito. Quem manipula é a igreja. Porque ela está sempre na contramão da verdade. Por quê? Isso não lhe causa curiosidade? O Evangelho é a carta de euforia que te libertou da escravidão, porque a igreja não é culpada é o homem que dirige ela. Porque é o homem que criou a religião. Jesus não pregou nenhuma religião. Jesus pregou o amor. Examina capítulo 3 da Epístola de Paulo, o que é o amor, para você ver. Examina as bem-aventuranças do capítulo 5 de Mateus. Vê se a sua igreja está enquadrada, a sua doutrina.
está enquadrada nesses estatutos do Evangelho de Jesus. Portanto, nós convidamos a você, vamos estudar. Nós não estamos convidando você a participar de uma nova religião, não, de um novo ensinamento, não. O Espírito Consolador, a doutrina dos Espíritos, é a continuação, é o segundo Consolador. Ele, Jesus disse, fará vos lembrar de tudo que eu ensinei. A única doutrina que é verdadeiramente evangélica e cristã, porque nós pregamos o Evangelho de Jesus. Nós pregamos o amor de Jesus. Paulo era um pregador do Evangelho e ele relata na carta aos Romanos: aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas passou, não volta mais. A igreja continua colocando vinho novo em odre velho e o vinho azeda, está sempre azedo. Continua colocando remendo novo em vestes velhas. A ruptura se torna maior. Minha irmã, meu irmão, presta atenção. Desperta, tu que dorme no sono da indolência. Para que você vai ficar remendando a sua veste, se você tem uma veste nova para você vestir, uma veste de luz? Só quem dá essa veste é o Evangelho de Jesus. Ele vem nos libertar. É Paulo que escreveu. Do pecado e da morte. Quem que foi que inventou o pecado da morte? A igreja, a religião. Lá na história errônea da Adão e Eva, que nós explicamos no nosso estudo. Por isso que a igreja não aceitou o primeiro casal criado por Deus. Ela criou dela porque criou segundo a sua cabeça. Conhece a verdade, ela te libertará. Eu sou Francisco Pedro, sou evangelista, sou um administrador desta obra, desse grupo. Nós somos o grupo, Jesus é o caminho. Se você deseja conhecer, entra na nossa plataforma do YouTube, estuda os nossos estudos, nosso curso e venha fazer parte. Jesus precisa de você, meu irmão, porque a humanidade precisa dele. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre Senhor.